A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ouvir esse live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você, para a nação, para o mundo, e enviar para outras pessoas. A paz do Senhor a todos os pastores e obreiros, em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia 13 de novembro de 2024, é com muito amor, com muito carinho, que transmitiu o amor, a palavra de Deus, com muito amor, que a palavra de Deus é amor para conosco. Vamos ver o grande amor que Deus tem para com o homem. Vamos falar no livro de Mateus 21, eu vou ler do 33, eu vou ler até o 40, mas depois nós vamos conversando sobre isso, tá bom? Aí quando você for ouvir, você medita, pode pegar a Bíblia e ler depois de 33 a 44, ao 40. A parábola dos lavadores maus. Disse a palavra de Deus o seguinte: ouve ainda outra parábola, que sempre Jesus Cristo falou em parábola, né? Um homem pai de família que plantou uma vinha e circuncidou-se e de um valado e construiu nela um lagar, e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo do fruto, enviou os seus servos aos lavradores para receber o seu fruto. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outros e apedrejaram outro. Depois enviou outro servo em maior número do que os primeiros, e eles o fizeram fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vindo ao filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-los, e apoderemos-nos da sua herança. Lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vieram o senhor da vinha, o que fará a esses lavradores? Diz-lhes eles: dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deu os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. Foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçará. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os principais dos sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e, pretendendo prendê-lo, recearam o povo porquanto o tinha por profeta. Amém? Amados e queridos irmãos, vamos meditar, porque Deus sempre, Jesus Cristo, por exemplo, no seu ensinamento, ele sempre falou por parábola. Então vamos ver aqui. Houve ainda outra parábola. Não era a primeira, nem a última, nem... Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou de um valado e construiu nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. O que você, meu irmão e minha irmã, nós, a igreja, tem aprendido com essa parábola?
Ele estava falando com os escribas e fariseus, doutores da lei de Israel. E ele está falando a parábola para Israel. Veja bem, ele, o homem, o pai de família, ele plantou uma vinha, circuncidou no valado, construiu nela um alagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. Lembre que a nação de Israel, Deus tirou o povo da terra e doou essa nação, essa terra para Israel, prometida por Deus a Abraão. Ele está falando exatamente do povo de Israel. O Senhor circuncidou, ele plantou, ele regou, ele deixou tudo no jeito, edificou, fez torre, arrendou a uns lavradores e ausentou-se dela, porque Deus, ele chama a pessoa, ele abençoa, salva e não fica do lado tomando dele as coisas. Deus fica no lugar dele. Ele espera que no tempo que Deus me procurar, que tenha frutos. Quando chegou o tempo do fruto, o povo estava dono de si. Foi os profetas e eles matavam, apedrejavam. Era Deus que mandava os profetas. Veio um, veio dois, veio em grupos e eles espancaram e apedrejavam tudo. Era a nação de Israel. Eu quero dizer que quando ele mandou o seu filho, a nação de Israel não aceitou e o mataram. Ele está falando com a nação de Israel. Pois ele disse, chegando o tempo dos frutos, está vendo? Enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos. Amados, nós temos que entender que Deus, ele quer ver fruto em nós. Quando ele envia sobre nós, ele vem para buscar os frutos. Qual o fruto que é para ter na minha vida? Bom testemunho, uma árvore de bom testemunho, quem para na sombra, vai ouvir a palavra, vai aprender. É frutos que está nascendo. Mas quando tem uma pessoa sedenta, enferma, atribulado, desviado, em pecado, roubando, matando e destruindo, se Deus enviar a mim e eu não tiver nada para transmitir para ele, que fruto eu tenho? Eu estou nessa terra, estou guardando, ocupando um lugar sem dar fruto. Assim estava a nação de Israel. Eles tinham que dar frutos de bom, homens e mulheres puras, sensatos, amáveis, entendeu? Que o mundo visse que eles tinham Deus, que cuidava deles, que esse Deus podia cuidar do mundo. Mas o povo de Israel, os doutores da lei, examinavam para si e se achava santo, amaldiçoava os outros, porque não era povo de Deus. E por isso eles se mataram a si mesmos, porque Deus, ele nunca vê na Bíblia as pessoas que foram punidas se Deus não usou a ele. Se eu sou um pastor, a minha palavra me pune. Lembra do rei Davi? Deus não mandou o profeta falar para ele. Não. Quem determinou a sentença de morte para ele foi ele mesmo. Deus usou o profeta para fazer uma pergunta, uma interrogação. E ele, irado, ele condenou a ele mesmo.
o povo de Israel, os doutores, os escribas, os fariseus, foi eles quem deram sentença de morte para eles. Não foi Deus. Está entendendo? 35 diz, os lavradores apedrejando-se dos servos, apoderando deles, feriram uns e mataram outros, e apedrejaram outros. Deus envia os servos para recolher agora os frutos do tempo da colheita, e eles pegam, toma eles, apodera-se deles, fere alguns, mata outros, apedreja outros. Depois o Senhor é calmo, amoroso, cuidadoso, paciente, porque se fosse o ser humano já matava a família, o povo todo. Não. Ele enviou outros servos em maiores números do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. Quantas vezes é levada a palavra, a pessoa rejeita. Vai 2, ele rejeita. Vai 4, ele rejeita. Vai 6, 10, 20, ele rejeita e xinga todos. Por fim, Deus envia o Espírito Santo e ele fala contra o Espírito Santo. Então, depois enviou outros em maior número. Depois, por último, Deus aí enviou-lhe o seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde, matemo-nos e apoderemos-nos da sua herança. Já pensou, meus irmãos? Tudo isso eles tramando rebeliando contra Deus. Agora matamos, esse é o filho. Vamos matar, dono da herança, e vamos tomar a herança. Somos nós os donos. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Está falando Jesus Cristo fazendo uma parábola com respeito a ele, como a nação de Israel, que Deus tinha plantado, colocado ali, abençoado, e tinha deixado eles à vontade com um mandamento, o que faria com ele. Ele mandou os profetas, mandou os sacerdotes, os juízes, e todos eles foram apedrejados. E agora, ele está dizendo, e lançando mão deles, arrastaram para fora da vinha e o mataram, está dizendo para eles. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Uma interrogação de Jesus Cristo com os senhores, com os doutores daquele povo, naquela época. Com o povo de Israel, quando vier, pois o dono, o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Interrogação. Dizem-lhes eles, os homens, dará afrontosa morte a estes maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe dei os frutos. Eles que sentenciaram a nação de Israel à morte, dará afrontosa morte sobre esses maus lavradores e arrendará, então, a vinha para outros lavradores, que a seu tempo lhe dei os frutos. Está entendendo? Foi eles quem deram a sentença. 42, disse Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo
pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos? Mais uma interrogação. Não tende lido? Nunca leste na Bíblia? Agora, veja bem, será que nós lemos na Bíblia que Jesus é importante? É o mais importante do que riqueza, do que posição, do que tudo. Que a pobreza de Jesus Cristo é maior do que a riqueza do mundo. Que a fraqueza de Jesus Cristo é mais forte do que a fortaleza do mundo. Que a sabedoria de Jesus Cristo, na humildade, é maior do que os cientistas. Amados, o poderio de Jesus Cristo é maior do que todo o poder na terra. Será que a santidade de Jesus Cristo ela é superior à santidade de qualquer homem na face da terra? A mansidão, o amor de Deus é tão grande, é tão inumerável que não cabe na nossa mente, no nosso coração. Um Deus que ama o ser humano de tal maneira que mesmo sendo mal, ele recebeu uma nação, terras boas, circuncidou, plantou e deu para este povo e se ausentou-se. No templo ele disse, agora vai, meu servo, que lá tem fruto. Lá ouvirão a palavra e farão o que vocês determinar. Pois todos eles mataram. E agora estão prestes a matar o filho. Então, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Agora, parece que Jesus Cristo está falando abertamente para eles. Olha, portanto, o reino de Deus, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, tá bom? Porque vocês mataram os profetas e vão matar o Filho de Deus, todos enviados, ignoraram tudo, não deram os frutos, será dado, agora tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Cuidado, essa nação é a igreja, tá bom? Agora entrou contra um peso para a igreja. Lembra que Israel obedecia a lei. Lembra que Israel era mais santo do que todo mundo, ignorava a todos. E não conheceram a Cristo Jesus Cristo. Agora foi tirado deles o reino que estava com ele, Deus deu por intermédio de Abraão. E será dado a um outro povo. E você será tirado e será dado. Está entendendo? Será dado a uma nação que deu seus frutos. Agora Deus espera que essa nação, que é a igreja, dê os seus frutos. Examine bem a Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs. Qual é o fruto que Jesus Cristo está falando? O maior fruto que Deus quer, que há em mim, em você, em nós da igreja, é o amor. O amor ao Pai sobre todas as coisas. Esse mundo pode nos cercar de bens e de riqueza, mas e para mim ter tudo isso aí, depender de eu amar menos ao Pai e mais ou igual, a mesma medida que eu amo ao Pai, eu amo a este mundo, a vaidade, a riqueza que eu tenho, eu não estou dando fruto ao Senhor. Eu tenho que parar e dizer tudo bem que me deram. Eu tenho casa, tenho carro, tenho dinheiro, tenho riqueza, tenho saúde, tenho fama, eu tenho tudo.
nesse mundo não me falta nada. Só quero dizer para você, se tudo isso que eu tenho não é mérito meu, foi meu pai que me deu. E eu amo esse pai, respeito, adoro, obedeço, busco os conselhos dele. Sabe de uma coisa? Se o meu pai mandar eu doar essa riqueza que está nas minhas mãos para os famintos, com certeza vou ficar sem carro, sem casa, sem dinheiro, sem nada e vou fazer. Porque eu amo a Deus. Primeiro, em primeiro lugar. Mais do que tudo isso que eu tenho, foi Ele que me deu. Sabe por quê, meus amados? Porque eu não tinha direito da salvação. A nação de Israel, a salvação foi para eles. Está entendendo? Jesus Cristo, quando falou lá, o reino, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Eu sou essa nação, a igreja é essa nação. Só que tem que dar frutos, tem que ser humilde, tem que ser amoroso, tem que ser sincero, tem que ter uma vida de santidade, buscando no Senhor, tem que ter uma vida severa, tem que renunciar a esse mundo, tem que renunciar ao dia de vida, tem que viver para Cristo e morrer para Cristo. Está entendendo? O povo de Israel era o dono da salvação e lançaram fora. Ainda mataram o Filho de Deus. Ele tirou, Jesus Cristo disse para eles na parábola. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Não quer dizer que nós já somos, a igreja é dono do reino. Se a igreja parar de dar frutos, veja bem, aonde está o fruto que mais lançou Israel da presença de Deus? Arrogância, falta de amor, sem humildade, matando os profetas de Deus, matando a Jesus Cristo. Foi tirado deles o reino e dado à nação que dê seu fruto. Como está a igreja hoje? Ama a Jesus Cristo mais do que a sua própria vida. Medite, meu irmão, pastor e obreiro, irmã, jovens e adolescente, que para Deus todos são iguais. Você, se tiver que morrer pelo amor do Senhor Jesus Cristo, você morreria. Tem certeza? Qual é o fruto que Jesus Cristo pode mandar buscar hoje na sua vida e na minha vida? Você ama a Deus sobre todas as coisas. A vida que você vive está escondida em Cristo Jesus. Ou você divide, você adora a Deus dos lábios para fora. No seu coração tem prostituição, adultério, fornicação, desejo de riqueza e vaidade, corte de cabelo, pinturas, esmalte, toda essa sujeira do mundo. Como é que você dá fruto? Como é que o Espírito Santo está dentro de você e de mim? Porque o Espírito Santo, ele foi enviado para ficar.
Então, se o Espírito Santo estiver sofrendo no meu coração, eu sou responsável por ter entristecido o Espírito Santo. Como está você, meu irmão e minha irmã? Como eu estou, como está a igreja? Se hoje o Senhor mandar buscar fruto na igreja, lembra que os doutores da lei de Israel na época, os leprosos eram lançados fora. Não tinha cura, eles tinham a lei. Os enfermos, as mulheres com fluxo de sangue eram lançadas fora. As mulheres que não davam filhos eram abandonadas e mandadas, colocadas outro no lugar. E tinha a lei. Chegando Jesus Cristo, vem buscar frutos. Aonde está o poder provindo do céu? Aonde estava a cura? Os paralíticos eram abandonados. Os endemoniados viviam nas cavernas. Qual era o fruto daquela nação? Faço outra pergunta para a igreja. Foi dado para nós, a igreja, o reino de Deus, a um povo, uma nação que dê fruto. Igreja, você é a nação. Nós somos nação dos últimos dias. Que Deus espera que em nós haja fruto, e fruto com abundância. O fruto do amor, da temperança, da bondade, da misericórdia. O fruto da palavra de Deus. O fruto do aconselhamento. O fruto da humildade. E agora eu volto para a igreja. Pastores, se você tem esses frutos, como você prega esta palavra de Deus? Missionárias e pastoras, vocês têm esse fruto? Por que vocês pregam a palavra de Deus? Eu quero dizer que no começo da igreja, a nação que nasceu, os frutos que Jesus Cristo deu na terra, ele transmitiu para a igreja. Lembra que ele subindo aos céus enviou o Espírito Santo. O apóstolo São Pedro era aquele mesmo que negou a Jesus. Foi cheio do Espírito Santo. Ele pregou, e num dia só, a Bíblia diz que mais de 3.000 almas aceitou a Jesus. Ele curou os enfermos e ressuscitou os mortos. Era o fruto que Deus enviava a uma nação que dava os frutos. Para ter esse fruto, tem que saber que não é nada sem Deus, que tudo isso depende dele. É Jesus Cristo quem cura, Jesus Cristo quem liberta. Eu quero vos dizer que Pedro disse: por que estás assim? Em nome daquele que vocês crucificaram é que este está curado. Você está entendendo? Porque eles eram humildes, têm fruto da humildade, reconhecer que eles não têm autoridade sem Jesus Cristo. E Jesus Cristo não dá autoridade a nenhum pastor exaltado. Como 99,99% dos pastores são exaltados, por isso não tenho autoridade. O fruto do Espírito. Quantos cancerosos são curados? Seja sincero. Alguém dá testemunho da cura de um câncer. Daí 3 meses, morre.
O Senhor recolheu. De que ele morreu? Você não sabia que ele estava com câncer? Não. Porque ele foi curado há 3 meses atrás. Um certo dia eu menti no altar. Isso é uma tristeza. Eu fui pregar numa igreja em Itu. Eu estava pregando cura divina. E eu testifiquei que na minha igreja, onde eu congregava, Jesus curou um canceroso. E passou os dias, eu estava na minha casa, quando me tocou o telefone para ir na casa de alguém. E eu fui. Quando eu cheguei, tinha um pastor e um missionário sapateando e orando e dizendo por irmão, vamos orar, Jesus vai dar vitória. Cheguei e falei, a paz do Senhor, o que está acontecendo? O que fulano tem? A esposa dele disse, pastor, não sabe da enfermidade dele? Falei, não. A igreja, meus irmãos, vocês me fizeram mentir no altar. Disse que ele foi curado, mandou até lá para o estado, o jornal. Que diacho de homens são esses? Aí peguei o camarada, o pastor, e o outro levantou e foi embora. Eu meti a boca. Por que você falou isso? E ele quieto. E logo ele morreu. A esposa dele me disse, foi o pastor que determinou para que Deus abençoasse a igreja. Falou com ele, é só ele concordar que eles iam fazer, falava e ia colocar no jornal. Homens mentirosos, que ex-fruto tem esses pastores? Que autoridade os senhores têm diante de Deus? Mentiroso é filho de Satanás, como é que você está no altar? Eu fiquei revoltado porque eu menti no altar pensando que o povo de Deus, os chamados pastores, era honesto. Estava mentindo para o mundo. Na minha igreja. Não estou falando de outra igreja não, Assembleia de Deus. É uma vergonha. Eu quero vos dizer que cada um examine os seus corações, as suas mentiras, as suas pretensões, porque se não der fruto, será tirado da igreja que diz que vai morar no céu, o reino de Deus, e vai ser dado a outra nação. Quem são? Os adultos, as prostitutas, os afeminados, as lésbicas, estuprador, ladrão, salteador, drogados, passadores de droga, macumbeiros, que se converterem e faz um novo povo. E Deus dá esse reino para esse povo. Na volta de Cristo, quando ele chegar, é que vai ser entregue nas mãos daquele que deu fruto. E o fruto de Jesus Cristo na terra foi aconselhamento, ensinamento e cura, libertação, expulsar os demônios, curar os enfermos, leprosos, paralíticos, ressecados, cegos, mancos e coxos, ressuscitar aqueles que estavam mortos, perdoar pecado de pessoas que pecaram e queria ser apedrejado. Qual é o fruto que está na nossa vida? Será dado a uma nação, a um homem, a uma mulher, a um povo que dê fruto. E quem cair sobre esta pedra despedaçará. E aqueles sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ele está falando diretamente para a nação de Israel. Mas ele disse que aquele e quem cair sobre ela, meu irmão, pastores e obreiros, meus irmãos e minhas irmãs,
Medite nesta palavra. Se você vê que está caindo no fracasso espiritual, sobre esta pedra que é Cristo Jesus, despedacear e fica sem poder andar e se levantar. Mas se você diz, mas eu não vou cair sobre ela, mas se ela cair, aquele que sobre ele, quem ela cair, ficará reduzido a pó. Como está o seu testemunho? Como está o meu testemunho? Como é o meu fruto? Como é o seu fruto? Como é os nossos frutos? Se eu não cair sobre Cristo, mas se os meus frutos foram os frutos passivos da morte, essa pedra cairá sobre mim e eu serei espedaçado, tornado-se a pó. Vigia, meus irmãos e minhas irmãs, porque Jesus Cristo, ele não tirou o reino do povo de Israel sem antes dar várias chances. Jesus Cristo não quer condenar a igreja sem antes dar chance para você e eu voltarmos para Cristo, santificar as nossas vestes, purificar no sangue do Cordeiro, purificar as nossas mentes, os nossos corações, amar o nosso semelhante como se fosse nós, amar a Deus sobre todas as coisas, renunciar à vida, renunciar a nossa razão, o nosso eu. Tem muitas pessoas apegadas na posição dele. Quem é você, meu irmão? Quem é você, grande pastor, ou bispo, ou apóstolo? Sem a proteção divina, sem o poder do Pai. Os cânceres estão matando, não é o mundo, é a igreja. A igreja recebeu o poder. Qual é os nossos frutos? Vaidade. E fazer os velórios dos irmãos cancerosos. É isso que Jesus Cristo espera da igreja? Não. Mas quantas mentiras é pregada no altar? Quantas pessoas perecem no fim da vida por mentir no altar, por concordar com a posição no ministério, esquecer que primeiro deve fazer a vontade de Deus, ainda que Deus permita que você seja assolado pelo amor dele, e você glorifica o nome dele, e Deus cuida de você, da sua família. Tem a passagem deste mundo para outra terra, outro mundo, outra vida, tranquila. 45, então, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. Quando, no final da parábola, os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os fariseus entenderam, ele está falando de nós. Nós perdemos a salvação, direito será dado a outro, vamos matá-lo. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinha por profeta. Quantas vezes na igreja alguém quer matar alguém, mas fica preocupado com escândalo para que a igreja não desvanece. Então reúne um grupo e coloca as mãos na cabeça e disse, deixa ele sentado, vamos ignorá-lo até que ele morra. Nós não fala para a igreja para não escandalizar o povo.
mas aqui não anda, aqui não fala, aqui não tem voz. Eu quero vos dizer que diante de Deus, quem não tem voz é os senhores. Quem não tem voz são aqueles que concordam com a mentira, concordam com a vaidade, que diante de Deus, aquele que obedece a palavra dele será honrado. Eu sou Paulo, sou falho, sou pó, sou cinza, peco, mas a misericórdia de Deus é a qual não me deixa perecer. Se tiver um canceroso, lunático, paralítico, cego, ressuscitado, qualquer enfermidade, esteja endemoniado, possesso, que esteja com depressão, qualquer enfermidade, se crer, eu vou estar orando e Jesus Cristo vai curar. Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu não sei se esse homem que está onde está agora, essa mulher, eu não sei onde está a enfermidade, se é o câncer, cura agora, meu Pai, se é no sangue, cura, é nos ossos, cura, se é no sangue, no nervo, cura agora, Pai. Pai, se é cegueira, devolve a vista para esse homem e para essa mulher. É paralisia, levanta e põe para andar. Pai querido, toda enfermidade que está no sangue, nos ossos, na mente, em todo lugar agora, eu repreendo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é Jesus quem faz a obra para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não sou eu. Aonde estiver o enfermo agora, que crê, será curado. Ainda que a medicina tenha condenado à morte. Jesus Cristo cura e liberta para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe os irmãos e as amigas e os irmãos. Que Deus abençoe os pastores e obreiros. Que Deus guarde a igreja, abençoe essa nação e os mundos que jaz o maligno. Que Jesus salva as almas. Meus amados e queridos irmãos, ore pelo presidente da nação, pelo governador, prefeito, vereador, deputados estaduais e federais, senado, juízes, policiais. Ore pelos presos, assassinos, ladrões, salteadores, drogados, passadores de drogas, estupradores, macumbeiro que é cavalo de Satanás. Ora para que Jesus Cristo salve esse povo. Ora pela nação de Israel. Ora pela nação da Ucrânia, Senhor, da Rússia que estão em guerra. Ore por este mundo que jaz o maligno. Ore pela igreja na face da terra para que seja, que dê fruto para a glória do nome do Senhor. Ore pelos pastores e obreiros. Ore pela minha família, que são carentes da oração do Senhor, da manada do Senhor. Ore por mim, que sou carente das vossas orações. Que Deus abençoe a igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor Jesus.